E o salmista aqui, ele passando por esse problema, ele se sente desamparado por Deus. Mas a verdade é que, com certeza, essa angústia passada por Davi foi atraída por ele mesmo, conforme suas escolhas, conforme seu estilo de vida. Ele, com certeza, chegou nesse estágio, nesse problema que ele estava passando. Problemas interiores consigo próprio, problemas com a própria família dele, problemas militares que ele teve muito, não é? Tanto é que ele não foi ele que construiu o grande templo, porque ele queria construir, mas ele é um sujeito que matou muita gente, ele não tinha o coração pronto para construir o templo, ele não tinha ainda atributos, digamos, pessoais na construção do primeiro templo. Isso foi uma tarefa atribuída ao seu filho Salomão. E Davi, como falamos, é um homem como eu, como você, passível de erros, mas sempre tendo em vista, igreja querida, todos os nossos erros geram consequências. Uma coisa é o perdão de Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus já perdoou o pecado que você vai cometer daqui a 10 anos, já está perdoado na cruz, porque você tem o Espírito. E se você clama, o Espírito vai avisando acerca dos nossos pecados, nós vamos pedindo perdão e Deus vai nos perdoando. Não apenas por isso, porque temos pecados também inconscientes, que nem sabemos que pecamos, mas a graça cobre tudo isso. Amém? Você pode descansar na graça, no sangue de Jesus, que perdoa todos os pecados, que nos purifica de toda injustiça, mesmo aquelas que não sabemos. Mas tem um detalhe, igreja querida. Toda palavra dita, a gente vai dar conta. Amém? Toda atitude gera uma consequência nessa existência já. Às vezes demora, às vezes é rápido, o tempo não sabemos, mas tudo que a gente faz ecoa e tem um resultado na nossa existência, independente do perdão de Deus. Deus já perdoou, amém, mas a consequência dos nossos erros hão de vir das nossas escolhas mal feitas, da nossa indolência, da nossa incapacidade de buscar e perguntar a Deus diante das dúvidas e das escolhas da vida. Às vezes a gente escolhe por nós mesmos, baseado no que a gente supõe saber, e a gente paga um preço, né? Nesse termo, né? Um termo que a gente usa muito, né? Pagar o preço. Nesse sentido eu aplico sim, tá certo? Nesse sentido a gente pode aplicar essa frase, pagar o preço. Não podemos confundir isso com o preço pago do nosso resgate, que foi um atributo exclusivo do Senhor Jesus. Amém? E de fato, igreja querida, isso aqui é a síndrome do desamparo. Não tem a síndrome do abandono. Pronto, isso é uma espécie de síndrome de abandono que o homem carrega. Aqui, Davi fala dessa crise. Ele se sente desamparado, abandonado por Deus. Mas Deus jamais abandona ninguém, né? Você pode estar questionando que o Senhor Jesus pronunciou essa mesma frase. O Senhor pronunciou essa mesma frase simbolizando e substituindo a mim e a você na cruz. Tá certo? Por exemplo, o batismo de Jesus. Jesus não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, não é? Ele não precisava fazer nenhuma confissão de fé, deitar nas águas e levantar-se, porque ele era Deus. Mas ele fez isso por mim e por você, tá certo? Numa cerimônia de substituição. Ali é um simbolismo que Jesus está fazendo no batismo. Dessa mesma forma, são essas palavras que Jesus diz, né? Ele está passando, ele está sofrendo as angústias e as aflições que eu e que você sofrem. Jesus sofreu na cruz do Calvário todas essas angústias, não é? Porque momentos antes, Jesus sabia que Deus iria se afastar dele. No momento da crucificação, houve trevas sobre a terra. Aquelas trevas simbolizam o afastamento entre o Pai e o Filho. Esse sacrifício de expiação maravilhoso
Só foi possível porque Jesus, ele se entregou para atravessar esse vale da sombra da morte no meu e no seu lugar. Glória a Deus por isso. É a misericórdia tamanha de Jesus, de uma coragem extrema, só digna de quem de fato foi Deus, de quem é Deus, o homem Deus, que ao mesmo tempo que sofreu as angústias inerentes a um ser humano, ele nunca deixou de ser Deus. Isso é um aspecto maravilhoso. Nenhuma religião, nenhuma escritura religiosa traz essa figura de um Deus que se faz homem, que se faz ser humano, que sabe na pele o que é passar pelas aflições e pelas angústias e adversidades. Ele conhece o sofrimento que passa pelo nosso coração. Ele sabe o sofrimento de hoje, de inúmeras pessoas, milhões de pessoas que atravessam um terrível luto, porque ele passou pelo luto. Ele também se sentiu desamparado por Deus, Jesus, numa circunstância completamente diferente dessa que Davi passa no Salmo 22, óbvio, muito diferente. Ali Jesus experimenta o afastamento absoluto haveria entre Deus e ele, entre pai e filho. Nunca houve esse ato na história, na eternidade. Deus nunca se afastou de Jesus, mas naquele momento na cruz, Deus se afastou de Jesus, porque Jesus naquele momento estava absorvendo os pecados de toda a humanidade, os meus e os seus pecados. Por isso que você deve confiar no perdão de Deus em Cristo Jesus. Não foi fácil, o preço foi alto. E você desconfiar que Deus está com raiva de você pelo fato de você ter cometido isso e aquilo outro, é uma blasfêmia, isso é um pecado. Isso devia sim ser um pecado observável, tá certo? E combatido pela igreja evangélica brasileira, pelo protestantismo, pelo cristianismo. Ninguém tem o direito de pensar que Deus está com raiva. Isso é blasfêmia. Amém? Porque em Cristo, Deus abateu, Deus finalizou, Deus excluiu a toda a ira que ele deveria ter de mim e de você. Amém? Descanse nessa doutrina, ela é bíblica, falo em nome de Jesus e provo aqui na palavra de Deus. Amém? Tudo aquilo que está acontecendo, que estamos passando, igreja querida, é fruto da desobediência, da maldade, da perversidade, da incredulidade humanas.